Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e lá você encontrará todo o nosso trabalho. Esse é um projeto de extensão da Universidade da Câmara que tem o propósito de aproximar a Universidade da Comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar pela NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30 e também domingos e terças-feiras às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. Assim começamos. Isabela, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Tranquilo? Opa, tudo bem. Tudo jóia. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o José Newton Brizante. Zé, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Isabela? Bem. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Ele que é funcionário da Universidade Federal de São Carlos vai falar para nós hoje sobre compras públicas. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre, Isabela. Olá, eu queria primeiro dizer sobre um ranking que a gente ficou sabendo, você que é o fã número 1 de ranking, né? Pelo menos essa semana nós tivemos as formaturas, né, dos alunos aqui de Araras. Foi uma cerimônia bastante interessante, bastante gostosa, né? Eu adoro formatura, né? Gosto sempre de estar revendo os alunos, acho muito bacana. E o nosso vice-reitor, né, ele acabou dizendo que por uma instituição holandesa, a UFSCar é hoje considerada a melhor universidade do Brasil em termos de formação de professores. Não conseguimos ainda saber como foi feito o ranking, no que eles estão se espelhando, mas só de receber essa notícia nos deixa muito orgulhosos, né? Claro. Ainda mais eu que trabalho diretamente com a formação de professores, acho isso muito bacana. Joia. É um bom reconhecimento. Parabéns aos professores da UFSCar, mais especificamente do Campus Araras, mas da UFSCar como um todo, né? Isso, de fato, nos engrandece, nos deixa muito felizes. Com certeza. Bom, uma outra questão que eu acho que está em pauta e a gente não pode se abster, né, de comentar, é sobre as questões políticas do país, né? Nós tivemos aí 2 semanas intensas, tanto no que tange a questão de manifestações, como no que tange a efervescência política em Brasília, né? Com entradas, saídas e chegadas e despedidas, vamos dizer assim, né? E eu analiso que a gente está num momento que é preciso ter calma, em primeiro lugar, né? Principalmente a população. É um momento de calma, não é um momento de bateção de boca, de lavagem de roupa suja. Acho que essa questão de... A gente viu, tanto em uma manifestação quanto na outra, algumas pessoas incitando violência, partindo umas para cima das outras, entendeu? Dizendo que a minha bandeira é melhor que a sua. Eu acho que isso não cabe para um país tão diverso como o nosso, né? Dizer que as pessoas não podem agora sair de vermelho na rua, que tem um querendo espancar o outro, é uma coisa ridícula, né? Chegar a esse nível. E dizer que, assim, todas as cores cabem no Brasil, né? E se nós tivermos avanços, foi com muita luta de todos os lados, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Essa polarização, dizer que tem um lado bom e um lado ruim, né? É muito negativo para o país, e a minha verdade nunca é absoluta, né? Dizer que o que eu penso é o certo e que o outro pensa é errado. Então, para as pessoas terem muita cautela na hora de fazer as críticas, se abrirem para o diálogo, escutarem o outro lado sempre, né? Que eu acho que isso está faltando. Numa rápida análise, que eu sei que o nosso tempo não é muito longo, eu temo ainda pelas questões, pelas nossas instâncias democráticas. Acho que a gente está num momento muito complicado. Embora sinta assim uma nuvem meio pairada assim no ar, não sei se seria um golpe militar nesse momento, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que estar atento para tudo. Mas a gente percebe que vários setores reacionários da sociedade estão organizados, setores da extrema-direita, isso me preocupa bastante. Não acho que sejam
eles tomam, eles conseguem, né, juntar muita gente atrás de um discurso extremamente nacionalista, né? E a gente sabe que esse nacionalismo extremo já levou o mundo a lugares muito obscuros, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar vigilante sempre e defendendo a democracia acima de qualquer coisa, né, dentro do nosso país. Era mais isso que eu queria comentar. Muito bem. Todos os extremos são complicados. Com certeza. Os extremos, eles realmente não são fortuitos para um país que se dispõe a fazer transformações sociais, como é o caso do Brasil. Que se dispõe não, que precisa, né? Urge. Urge, exatamente. As instituições, elas estão funcionando e temos que ficar atentos, conforme a Isabela está falando. E esse cuidado, essa vigilância, vamos dizer assim, faz parte do processo democrático, onde as pessoas participam, mas a participação requer parcimônia, né? Que é o que a Isabela também está colocando. A conflagração não interessa a ninguém e o impasse é que nos deixa realmente com o cabelo em pé, né? A partir do momento em que nós sairmos desse impasse, que o país sair dessa pasmaceira, aí as coisas passarão para um outro patamar e correremos menos riscos de desdobramentos infortuitos, né? Eu acho que é isso que a gente espera e torce e gostaria que as pessoas que estão em casa tomassem muito cuidado, um pouco de cuidado com o outro, né? Qual que você diz, para não ofender gratuitamente e aumentar, né, a ebulição de uma forma absolutamente desnecessária em relação a tudo que está aí, né? Eu tento, assim, na mediação, né, das discussões, eu sempre digo para as pessoas, as coisas sempre têm mais de um lado. Claro. Se ela não tiver 2, ela tem pelo menos 10, né? Exato. Então, não é essa questão de... Também se coloca no lugar do outro, né? Claro. O que passa pela cabeça dele, o que ele está reivindicando. Então, vamos olhar sempre a coisa com mais equilíbrio, mais tranquilidade. Eu ontem tive a oportunidade até de almoçar com uma professora, colega nossa, que ela tem uma posição bem diferente da minha, do meu dia a dia, e eu fiz questão de deixar que ela se explicasse, que ela colocasse bastante a posição dela, porque eu queria entender mais, até para qualificar melhor a minha, ajustar a minha. E assim as pessoas têm que fazer, né? Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Vamos para os meus destaques da semana. Eu tenho alguns aqui. Essa semana, terça-feira, nós tivemos mais um atentado, né, em Bruxelas agora. Estávamos a comentar há pouco que Bruxelas é uma cidade extremamente aberta, uma cidade alegre, uma cidade receptiva, que respeita mais o gênero. E isso nos deixa mais triste, porque a partir do momento que isso acontece numa cidade como essa, existe o risco dela se fechar, né? E aí, acho que Bruxelas está sendo vítima nesse processo, né, de terrorismo, e os atentados dessa semana que aconteceram no metrô e no aeroporto, não é isso? Isso. E matando mais de 30 pessoas e ferindo mais de uma centena, quase 2 centenas de pessoas, nos preocupa com a direção. Primeiro, o fato por si só é muito triste, e com a direção que isso aponta para mais dificuldades para frente. É uma pena, uma lástima isso. Voltando aqui para o Brasil, nós, em 2014, tivemos o maior número de assassinatos da história do país, com quase 60 mil pessoas sendo assassinadas. É o país campeão mundial em assassinatos em números absolutos. Obviamente que se trata de um país muito grande, mas é um número também exageradamente alto. Realizado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse trabalho mostrou que entre 15 e 19 anos, 53% dos homens sofreram homicídios, né? Na Bahia foi o maior número de homicídios e o crescimento de 18,2% na taxa de homicídio entre negros e pardos. Continua as questões das diferenças que nós temos. E a maior diminuição aconteceu em São Paulo. Mas continuamos com problemas em relação à violência e a crise econômica deverá sinalizar
se o país não sair rapidamente disso, e parece que não vai sair, uma piora nesses números. Isabela, quer comentar? Negros e pardos na linha de tiro de novo? Pois né? ainda, né? Ainda. E eu acho que é o crescimento da intolerância geral, né? Se a gente pegar atentado em Bruxelas, se a gente pegar o crescimento de assassinato, essas brigas, entendeu? Polarizadas também, a gente tem aí, na verdade, o que tudo isso indica? Que as pessoas estão dialogando menos, né? Que elas estão cada vez mais agressivas umas com as outras, né? O que tem causado isso, né? E nós temos também, atrelado a isso, uma das polícias mais violentas do mundo também. É a polícia que mais mata no mundo, se eu não me engano. Então, olha os dois lados da violência, como é que estão, né? Então, será que violência se combate com violência? Eu acredito que se combata com educação. Eu acho que eu falei um dado errado aqui. Das mortes de homens entre 15 a 19 anos, 53% é homicídio, só corrigindo o dado. Muito bem, ainda temos um tempinho, pelo que eu estou olhando aqui no cronômetro. Vamos falar sobre a indústria brasileira ter um pior desempenho global registrado no quarto trimestre de 2015, com um recuo da ordem de 12,4%. A produção mundial cresceu 1,9%, enquanto que o Brasil teve um decréscimo de 12,4%. Esse é um decréscimo maior que o da Rússia, por exemplo. A gente tem sempre usado a Rússia como um indicador aqui, que foi 5,7% negativo e a América Latina menos 4%. É uma preocupação enorme, porque não existe país desenvolvido sem uma indústria forte. E o que se está vendo no Brasil é que nós estamos com muita dificuldade no setor industrial, o que pode gerar mais e mais ainda desemprego. E por último, você quer comentar isso ou vai comentar o próximo por aqui? Vamos lá, passa esse. O PROCON vai autuar em empresas. Feliz Páscoa para você que está em casa, mas nós não vamos dar uma notícia muito boa aqui não, hein? Não, eu acho que a notícia é boa. A notícia é boa, a notícia é doce. É boa? Porque o PROCON vai autuar, é boa. Diversas empresas que reduziram o peso dos ovos de Páscoa sem uma comunicação prévia entre 10% e 15% no tamanho, no peso e tal. Uma lástima isso, né? Isso, além do preço ter ficado muito mais caro, ainda temos essa diminuição do tamanho. O que a gente pode dizer disso é que muitas vezes esses empresários é que vão para a rua reclamar de corrupção, né? Sei. E para mim isso não é nada diferente, né? Quando essas pessoas tomam essas ideias de engambelar o povo, isso não é muito diferente, né? Não. Então, a gente percebe como a corrupção está instaurada na nossa sociedade, infelizmente, em todos os setores. Isso é preocupante. Preocupante mesmo. As pessoas não podem achar que a corrupção é algo que acontece em Brasília e no seu dia a dia não tem nada. Cada qual tem que olhar para o seu umbigo também, tentar fazer sua parte. Não existe essa de eles lá e nós aqui. Né? Começa com a gente, né? Começa com a gente nas suas ações no dia a dia. Exatamente. Mesmo que ninguém esteja vendo, Exato. você tem que agir sempre da melhor maneira possível. Exato, né? Exato. Muito bem? Podemos seguir? Claro. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o José Newton Fusaro Brizante. José, você é de onde? Eu sou originalmente, eu sou paranaense, mas antes de vir para cá, já morei em Ribeirão Preto, já morei em Sales Oliveira, que fica perto de Ribeirão também. Tá. Morei em Araras, agora sou de Rio Claro. Está morando em Rio Claro? Estou morando em Rio Claro agora. Rio Claro, me saiu uma notícia recentemente, é verdade, que é uma cidade bem violenta, né? Sim. Inclusive, se eu não me engano, no ano passado que eu estive lá, se eu não estou enganado, acho que até a rota estava ali para tentar dar uma amenizada, porque difícil. É complicado o negócio. De que lugar do Paraná você é? Laranjeiras do Sul. Próximo de Guarapuava. Mas fiquei pouco tempo por lá. Tá bom. Só nasci lá praticamente. Tá bom. Ele fez graduação em turismo pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, com ênfase em turismo, em hotelaria, não é isso? Isso. E especialização em administração no Instituto de Ensino Superior COC, na área de administração geral, e atualmente é chefe de seção na Pró-Reitoria de Administração na seção do Campus Araras, não é isso? Exato. Da UFSCar, trabalhando com seção de compras e contratos da nossa universidade.
E ele vem falar aqui para nós hoje sobre contas públicas. Nós, os docentes, as pessoas que estão em casa, muitos, né, muito da população, não a Isabela já está dando uma risada, porque sabe a enorme dificuldade que esse tema representa para todos nós. Para você que está em casa, é importante que você entenda como é que o governo, como é que a instituição, como é que as instituições fazem para comprar seus produtos no dia a dia. E por isso o Zé Newton vai falar para nós sobre contas públicas, compras públicas. Zé, o que são compras públicas? Como o senhor mesmo comentou agora no começo, geralmente quando fala o pessoal já olha meio assim, já, né? Compras públicas, é meio complicado e tal. Realmente é porque tem algumas regras e tudo mais, né? Porque, resumindo e explicando de uma forma geral, as compras públicas elas são diferentes de uma compra do setor privado, onde a empresa escolhe o que ela quer, da maneira que for melhor para ela e tudo mais. As compras públicas, né, que são basicamente guiadas pelas leis de licitações, pela lei de licitação, ela tem uma regra que deve ser seguida, né? Não posso simplesmente escolher uma marca X ou uma empresa Y para estar contratando. Tem todo um procedimento que a gente chama de procedimento licitatório e está baseado desde a Constituição, no artigo 37, onde começa a explicar sobre licitações e tudo mais. E, posteriormente, em 93, veio a Lei 8.666, né, a famosa Lei 8.666, que ela é a Lei Geral de Licitações. Posteriormente, uma lei não tão recente, mas mais recente, que a gente usa bastante também, é a Lei de Pregão, que é basicamente que a gente usa bastante, a Lei 10.520. E, resumindo, de uma forma geral, o procedimento licitatório ele se inicia quando o requisitante, o órgão em si, tem uma necessidade de estar adquirindo, contratando algum serviço e tudo mais. Algum serviço que ele não tenha no seu quadro de funcionários e ele precisa estar terceirizando, no caso, contratando. Então, ele se inicia quando o requisitante, no caso, precisa primeiramente decidir o que ele quer, definir o que ele quer, fazer os orçamentos. No caso, no mínimo 3 orçamentos, a lei fala sobre um orçamento amplo, mas no mínimo 3 orçamentos para ter uma noção de mercado. Precisa saber se tem o recurso disponível, né, se tem a dotação e tudo mais, para daí sim começar o procedimento. Peraí, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque é muita coisa. É bastante informação. É bastante informação. Vamos lá. Então, o requisitante, no caso, por exemplo, você trabalha na UFSCar, é a UFSCar. É a UFSCar, ou o setor, ou... Certo, ela vai solicitar... Departamento, isso, um determinado serviço ou um determinado produto. Exato. Né? Então, aí ela faz uma comparação de preços, faz uma tomada de preço em alguns locais. Ela faz a gente chama de orçamento, cotação. Isso, orçamento, uma cotação, e ela vai ter que ter 3 orçamentos diferentes. No mínimo 3, a gente fala. Que a lei fala sobre orçamento amplo, 3 a gente considera um número no mínimo. importante. Tá joia. E existe uma diferença, por exemplo, de valor, por exemplo, até tanto valor, eu posso fazer essa cotação e já iniciar. A partir de tanto tem que ser em nível de licitação, que isso é diferente. Como é que funciona? Então, tem um limite, se eu não estou enganado, acho que são 8 mil para compras diretas. Só que esse limite já foi muito discutido, inclusive o pessoal discute bastante, é um limite pequeno, pensando no nível de uma universidade, você imaginando de um órgão maior, né? Então, até tem, você pode estar adquirindo de forma direta, que eles chamam de compra direta. Mas, em regra, a lei diz que a licitação é obrigatória. Então, tudo que for fazer, são modalidades, vou comentar um pouco também, mas tem que ser licitado. Mas até a licitação você tem que fazer essa cotação de preços. Tem que fazer, tudo tem que fazer cotação. Tem que ter uma média do preço de mercado, pelo menos. Né? Deixa eu ver se eu entendi. O que você chama de média do preço de mercado, esses 3 ou 4, ou sei lá quanto você consegue, você vai tirar a média. Vamos supor que eu vou comprar um trator. Então, eu ponho lá, sei lá o quê, para identificar o produto. Não pode ser marcas, não é isso? Não pode, você não pode focar na marca, né? Isso é um outro fator também, que é diferente do setor privado, onde você pode escolher uma marca determinada, no órgão público não. Você tem que escolher aquilo que vai te atender com as características que te atende, mas você não pode exigir a marca também. Isso. Aí, nesse caso, esses 3 orçamentos, eu tiro a média, que é o preço que vai para a licitação. É o preço médio. Geralmente a gente faz pelo preço médio. Isso. Mínimo 3, pega a média, o valor médio é aquele. Isso. Você vai poder adquirir daquele valor para baixo. E aí, daquele valor para baixo, não pode ser assim? Acima não.
E como é que é feito? Aí você, por um sistema online, convida as pessoas? Exato. Bom, se inicia na requisição, o requisitante identifica o que ele precisa, faz os 3 orçamentos, vai montar a requisição dele. No caso, a gente tem o sistema próprio lá interno para estar fazendo as requisições e tudo mais. Tudo isso na fase interna, que as compras elas são divididas em fase externa, fase interna e depois fase externa, que é quando a gente divulga. Na fase interna é feito tudo isso, requisição, cotação, levantamento se tem recurso disponível. Feito isso, é montado o processo administrativo, para daí a autoridade competente analisar qual modalidade que vai ser aplicada, né? Geralmente, a maioria dos casos, é pregão eletrônico que a gente usa ali, em um sistema que também é do governo federal, que é o Comprasnet. O pregão eletrônico é o que é o pregão eletrônico? O pregão eletrônico é uma modalidade. As 6 modalidades de licitação. A mais popular é o pregão. Como que ele funciona? Acho que é isso. As pessoas acompanham em qualquer lugar do país? Qualquer requisitante, qualquer empresa que tenha interesse em fornecer para um órgão público, ela tem que ter um cadastro nesse sistema também. É feito o edital. Basicamente, o edital é a regra, a lei da licitação, né? Ele é baseado nessa lei também, 8.666, e onde é divulgado, determinado tal horário, tal data vai ser feita a abertura. Qualquer licitante, qualquer empresa, no caso a gente chama de licitante, pode cadastrar sua proposta lá até no prazo da abertura. A partir daquele momento, ninguém cadastra mais e é aberta a fase de análise das propostas, né? Vai analisar as propostas, ver se todas, tipo, o senhor comentou do trator, vai comprar o trator, quem quiser vender, tiver cadastro, pode entrar, tá ofertando a sua proposta, o pregoeiro vai abrir, no caso eu sou um dos pregoeiros lá aqui do Campus Araras, juntamente com a equipe de apoio eles vão analisar. Isso é marcado um dia, é marcado um horário, dia, exatamente. Tal. Tudo isso constante edital. Tá. Constante edital onde é determinado tanto o horário quanto a data de abertura, e até lá todo mundo pode cadastrar a sua proposta. Perfeito. A partir daquele momento já deu o horário de abertura às 9 horas do dia tal, ninguém cadastra mais a proposta e é aberta. Aí, resumindo, são duas fases também. Você vai analisar as características do material que está sendo ofertado. Se todas estiverem de acordo atendendo, passa-se para a fase de lances. Na fase de lances, os requisitantes, é como se fosse um leilão, para resumir, é como se fosse um leilão invertido. Entendi. Os requisitantes vão dar o menor valor e, em determinado tempo, o sistema fecha. E aí sim, a gente consegue saber quem são as empresas que estão participando. Que até então fica só o CNPJ da empresa. A gente não sabe quem que é a licitante que está ofertando. A partir do momento que determina o menor valor, a gente abre a fase de aceitação da proposta e aí a gente sabe quem são as empresas. Isso pode ser uma Isso empresa tudo de forma eletrônica também. Do Amazonas, pode ganhar coisas aqui? Pode. O pregão eletrônico ele é mais popular por ser mais ágil e por também abrir o leque para a maior quantidade de empresas possível. Que é o interessante E é só empresa nacional? Geralmente, ou que está estabelecida depende do que está estabelecido no edital. Entendi. Geralmente sim, por conta de distância, documentação que pede também. Entendi. Mas tem também licitações para coisa estrangeira, mas aí é mais específico. Entendi. O edital pode prever uma certa distância de uma empresa, né? Por exemplo, do local da compra. Depende muito do serviço. Em caso de aquisições, até particularmente acho que não. Mas em caso de serviço, às vezes pode se exigir que a empresa esteja até uma determinada distância por conta da prestação de serviço, exigir que seja essa mais rápido. Distância X. Mas qualquer empresa do Brasil pode participar. Entendi. Uma outra coisa que eu fiquei pensando assim, essa forma, né, de se fazer através de licitação e cotação, ela parece uma forma que dá mais controle, né? Vamos pensar assim, você consegue controlar mais para que algumas empresas não sejam favorecidas em detrimento de outras. Um dos princípios da licitação, inclusive, é impessoalidade, imparcialidade. Você não pode optar por empresa. Na verdade, o que te interessa é se o valor atende o que você está precisando e as características técnicas também atendem o que você está precisando. O que me deixa curiosa nessa situação é como as pessoas conseguem burlar tanto, né? Burlar tanto essa questão, porque assim, isso é uma questão que eu fico muito assim pensativa, né? Que estratégias são essas que as pessoas usam, né? Sobre isso, vamos esquecer. Não, mas é verdade, porque a gente a todo momento, né, escuta tal obra da prefeitura, ou do estado, ou do governo federal foi fraudada. Mas como? Se tem todo esse controle, né? Você pega mega obras, né? Você tem
5, 10 empreiteiras, ou sei lá o quê. Que é mais ou menos o que a gente viu, né, recentemente. Os caras combinam um preço e aí vão todos para a licitação. E aí isso é crime de cartel, né? É isso que a gente... Se for averiguado detectado. e descobrir que realmente foi isso, porque isso, na verdade, ele foge do poder da administração, né? Perfeito. É uma coisa que é feita fora. Infelizmente, a gente sabe o que acontece, né? Não tem como enganar, mas assim, foge da nossa alçada. A gente não consegue visualizar, mas a gente sabe o que acontece também. Tá. Uma outra coisa, desculpa, é que inclusive aconteceu no campus, né? Eu não sei como é que vocês percebem isso. Quando uma empresa ela tem as características, ela vence a licitação e depois ela ou não cumpre, né, o que foi combinado ou decreta falência, né? Como que situação que a gente fica, assim, em termos de... Inclusive isso é previsto em lei e automaticamente vai para o edital, a empresa sofre as sanções e tudo mais. E nesse meio tempo, para tentar amenizar, até abrir um procedimento novo, porque o procedimento licitatório, pela burocracia toda, ele leva um tempo. Então aí acaba tendo que fazer algum procedimento emergencial até conseguir abrir uma licitação e tentar fazer uma contratação, uma aquisição nova. Entendi. Mas a empresa ela acaba sofrendo as penalidades administrativas, exatamente. Está previsto no edital, né, que aí pode acontecer rescisão de contrato a partir do não cumprimento por parte da empresa. Isso, quando acontece, é possível a realização de um contrato emergencial, que é um modelo de licitação mais simples. Né? Ele é mais rápido justamente para cessar a emergência até que uma licitação nova seja aberta. Mas ele só abre em condições muito excepcionais. Inclusive é aberto o processo administrativo para analisar realmente o que aconteceu, se foi realmente o problema foi culpa da empresa, alguma coisa assim, o problema foi a empresa ou foi alguma coisa interna, então tem tudo isso. Todo emergencial gera um procedimento administrativo interno. Entendi. Porque é complicado, quer dizer que as pessoas vão ter que responder. Que às vezes as pessoas acham que não tem nenhuma penalidade, mas acaba, às vezes é a empresa e às vezes é o próprio órgão que está, alguma falta de planejamento, alguma coisa do tipo. Muitas vezes falta até divulgação de que essas sanções acontecem. Acontece. Né? Porque as pessoas ficam com essa sensação mesmo de que é a impunidade. Impunidade, né? exatamente. E acho que uma divulgação maior, acho que até dessas sanções acontecendo, né, em larga escala, acho que a gente teria, né, as pessoas pensariam duas vezes, vamos pensar assim. E o que vai para a mídia todo, que a gente conhece aí, é sempre o lado negativo, claro que existe, né? Mas tem muita coisa que funciona. Imagina o tamanho do Estado brasileiro, né, com toda essa burocracia, tendo que comprar coisas no seu dia a dia para que ele possa funcionar. Então tem muita coisa boa, é bom que se diga também, né, que as coisas funcionam. Né? Efetivamente precisa melhorar, não estamos aqui para jogar só flores, mas tem coisas interessantes. Você falou, eu tenho uma pergunta e um termo que você utilizou, pregoeiro. Primeiro, o que é pregoeiro? E segundo, nós falamos o exemplo de um trator. Beleza, um trator. E se você for comprar um lápis, como é que você faz? É o mesmo? É o mesmo procedimento. O procedimento é o mesmo. A diferença vai ser os valores só, mas o procedimento é o mesmo. Impressionante. Né? Mas o lápis provavelmente entra naquela compra direta, né? Depende de quantos lápis vão comprar, né? Porque